Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. É sempre muito especial poder encontrá-las nesse lugar de tanto afeto, de tanto carinho, de tanto amor, né? De tanta representatividade também, né? Cada existência aqui que se encontra traz consigo uma história e nós nos curvamos diante dessas histórias com um profundo entendimento que cada história é um sagrado diante de nós, né? E eu louvo a Deus por conhecer o seu sagrado e por ter um lugar como esse em que eu possa também oferecer para mim o meu sagrado, né? A minha existência, o meu afeto. Louvo a Deus por esse encontro e quero dialogar com vocês um pouco sobre algumas reflexões do viver e da nossa espiritualidade cristã para a vida. E quero que você abra sua Bíblia ou seu aplicativo. Nós vamos ler Jeremias 12. Nós vamos ler o versículo 5 do capítulo 12 de Jeremias. Você que está em casa, ou seja lá onde for que você estiver nos acompanhando, seja pelo YouTube ou Spotify, que essa palavra, essa mensagem, esse dia seja um dia especial para ti. Consagre esse tempo, assim como nós estamos fazendo aqui, para que o Senhor fale ao seu coração. Compartilhe também com seus amigos e familiares e faça com que essa experiência seja uma experiência de cura para todos que estão à sua volta. Louvamos ao Senhor por isso. Jeremias 12, versículo 5. Todos acharam? Diz assim: se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Torno a ler. Se você correu com os homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Deixar esse tempo aqui, eu gostaria que você pegasse esse versículo e deixasse ele ecoar aí dentro do seu coração por alguns segundos. Se você corre com os homens e eles te cansam, como você poderá competir com os cavalos? Essa pergunta que Deus faz para Jeremias não é sobre velocidade. Não é sobre se dedicar urgentemente a uma tarefa. Se você corre com os homens, se você está na correria da agenda desse mundo maluco, e essa agenda tem te sobrecarregado, como é que você vai conseguir correr com as agendas realmente importantes? Se a agenda comum do nosso cotidiano já te sobrecarrega, como é que você vai conseguir se dar para aquelas que são realmente importantes? Essa é a pergunta de Deus para Jeremias. Uma pergunta que torna a dizer, não é sobre velocidade, mas é sobre resistência, sobre resiliência. Uma pergunta sobre sentido. Ele também aponta a uma conversa sobre sentido, sobre propósito. Um diálogo de Deus com Jeremias que abre amplamente para cada um de nós, de um Deus que se direciona para uma conversa franca a respeito sobre o peso e o valor de uma vida bem vivida. O peso e o valor de uma vida de qualidade.
e de que tipo de vida a gente está vivendo, né? Porque talvez a primeira pergunta que eu deveria fazer para vocês é: como está a sua vida? Ou que vida que você tem vivido? A sua vida, ela está dedicada ao quê? Qual é a sua plena dedicação? Por exemplo, se você tivesse que fazer uma métrica de 100% da sua vida, qual é a porcentagem que você dedica a determinadas áreas que você atua? E ali você vai compreender a porcentagem da dedicação que você dá para esses campos de atuação. Porque há uma diferença, meus irmãos, em estar vivo ou, de fato, viver. Então, quando nós falamos de vida, nós estamos falando assim: você está vivo numa qualidade de viver mesmo a vida na sua potência, ou você só está vivendo, assim, sabe? E eu sempre faço a crítica, desculpe ser repetitivo, mas acho que essa é uma forma muito exemplar, né? Que a gente entra no automático, como os meninos de Liverpool, né? Os mais antigos sabem quem são, né? Que cantam Let It Be. Ou pode ser também o Zeca, que fala: deixa a vida me levar, né? Seja o Zeca ou seja os Beatles, essa lógica para mim não faz sentido, sabe? Eu não acredito que a nossa espiritualidade nos chama para deixar a vida nos levar. E ainda aprofunda esse tema na compreensão de entender que deixar a vida levar é você se colocar a viver uma vida na média, sabe? E, como disse o Oscar Wilde, ele diz assim: viver é uma coisa muito rara, viver é a coisa mais rara do mundo. Difícil, a maioria das pessoas apenas existem, ele vai dizer. Viver é uma coisa muito rara, a maioria das pessoas existem. Os racionais vão dizer que tem gente que só faz peso na terra. Está aqui presente, mas parece que não tem domínio sobre si, sobre a sua existência, não raciocina, não pensa, não age a partir da sua própria consciência, está manipulado por consciências terceiras. Gente que não dá sentido para a sua própria vida porque não quer, porque não exigiu da sua vida autonomia, ou para a sua vida autonomia. E, infelizmente, nós vivemos num mundo, né, contemporâneo que nos apresenta sempre essa ilusão, né, de uma vida que é pautada por uma busca por uma certa felicidade, uma felicidade que parece inalcançável. Mas, se você analisar os textos bíblicos e a narrativa das pregações, especialmente dos púlpitos do nosso tempo, parece que o objetivo das pregações é levar a igreja a uma busca de felicidade. A felicidade como um produto. Mas é importante compreender também que a felicidade, ela tem um significado. E ela é um sentimento. Mas ela não é o sentimento pleno. E é por conta disso que ela não deveria ser o objetivo da nossa busca última. Nós não estamos aqui, enquanto igreja, desenvolvendo uma espiritualidade de relação com Deus para sermos felizes. Porque a felicidade, ela se dá nos instantes da vida. Ninguém é feliz o tempo todo. Certo? A felicidade para nós são momentos. Nessa semana, acordado pela manhã, assim, eu coloquei a orelha na barriga da Fernanda, assim. E aí a Fernanda falou: ela está dormindo. Aí eu falei, então não vou incomodar. Eu falei baixinho. Aí eu recebi um chute, assim. Eu falei: eu acho que ela não está mais dormindo. Instantes de felicidade.
Mas aí, quando eu desci para o meu escritório, abri meu e-mail, acabou minha felicidade, entendeu? Ninguém é feliz o tempo todo. As urgências e as demandas do nosso dia acabam atravessando os nossos sentimentos de diversas formas. Então, essa ideia de achar que a gente vai ser feliz é uma ideia frágil. E essa é a minha chamada de atenção inicial. A felicidade não é o objetivo da nossa trajetória espiritual. Nós não estamos aqui buscando felicidade plena. Porque se há a possibilidade dessa felicidade plena acontecer, ela vai acontecer num outro plano, quando nós estivermos com o nosso Senhor. Certo? Estas pessoas estão em lugar de felicidade plena, de ordem, da organização que o sagrado preparou para nós. Mas enquanto nós estamos aqui presos ao tempo, nós não estamos nesse ambiente de felicidade plena, né? Mas nós estamos nesse ambiente de dubiedade, né? Ora nós estamos felizes, ora nós estamos tristes. E aí, nós precisamos amadurecer essa compreensão para não ser roubados por essa ilusão que nos vendem de uma felicidade como destino. Porque senão nós vamos ficar perdidos nessa busca de encontrar esse lugar de felicidade, e muitas vezes a felicidade é onde a gente chega só quando nós tivermos aquele carro que a gente sonha. Felicidade só vai acontecer quando eu chegar no corpo, né, que a sociedade nos exige. A felicidade ela só vai ser plena quando eu conseguir atingir aquele emprego dos sonhos, aquele cargo. E a gente fica nessa constante busca de achar que a felicidade está quando a gente conseguir aquele lugar. E a gente literalmente, se desgasta ou gasta a vida em busca dessas coisas. E aí, né, quando chega do outro lado, frustração. Frustração. Então, a verdadeira experiência que sustenta a nossa vida não é essa busca por uma felicidade como uma condição última da nossa trajetória, não é a busca por uma felicidade fugaz, mas é a construção que acontece num caminho chamado contentamento. E aí existe uma diferença da palavra felicidade para a palavra contentamento. E é um pouco sobre isso que eu quero conversar com vocês diante dessa introdução. Nós estamos, infelizmente, cercados por essa lógica do deixa a vida me levar, essa lógica da mediocridade. E eu já, em algumas discussões, já disse para algumas pessoas que não tem problema nenhum você ser uma pessoa medíocre. Inclusive, ser medíocre não é um insulto, certo? Uma pessoa medíocre é uma pessoa na média. Uma pessoa que vive na média é uma pessoa medíocre, uma pessoa mediana, certo? Então, às vezes a gente usa esse termo como uma forma de insulto a outra, mas uma pessoa medíocre é uma pessoa que vive na média. Mas viver na média, para mim, é a pessoa que deixa a vida levar, certo? E ela corre perigos. Porque uma pessoa que vive na base do deixa a vida me levar, ela vive na passividade. Ela vive na base da superficialidade, né, da vida, de maneira muito superficial. Numa cultura que acaba normalizando os absurdos, ela é atravessada. É atravessada porque ela vai celebrar o ordinário como se fosse extraordinário. E para mim é, no mínimo, bizarro
o que acontece em nossa sociedade. Pessoas celebrando coisas ordinárias, como se essas coisas ordinárias fossem extraordinárias. Mas elas são ordinárias, elas são parte da ordem natural de todas as coisas. E aí eu levantei um dado, eu tinha levantado diversos dados, mas eu vou no mais simples de todos. Final do Big Brother. 150 milhões de votos foram computados. E a gente não consegue 500 mil assinaturas que aprovam ou que têm o desejo de aprovar uma lei que salva vidas no trânsito. A gente tem dificuldade de conseguir colher 500 mil, às vezes até 500 assinaturas. E aí as coisas medíocres da vida, como esses reality shows, nós devotamos e colocamos a nossa energia para coisas que, sabe, não tem finalidade última nenhuma, pura distração. É nessa condição que eu estou dizendo, porque isso revela para nós onde nós estamos colocando de fato a nossa energia e a nossa atenção. E é uma reflexão que a gente vai precisar fazer, sinceramente, todos os dias, não é só hoje. Onde é que nós estamos colocando a nossa energia e onde é que nós estamos colocando toda a nossa atenção? Porque isso também vai mediar o nosso futuro. E hoje, essa ideia do extraordinário é uma loucura social. Por exemplo, você pediu um táxi. E aí o táxi pegou você no seu destino e levou você até o destino real que você queria. Ele não fez, trajetos para aumentar a corrida. E aí, quando você chega no objetivo e ele foi correto com o que ele deveria fazer, você fala, nossa, isso foi extraordinário. Mas não foi extraordinário, esse é o ordinário. É o mínimo que ele deveria fazer. E a gente celebra, às vezes, coisas ordinárias como extraordinárias. É nesse sentido, é quando você encontra um pastor que não rouba. Aí você fala, olha, extraordinário esse pastor. Ele não rouba. Eu vou naquela igreja, nessa igreja aqui, porque a igreja ela tem ali tudo. Lá eu não sou violentado. Essas coisas deveriam ser a norma. A ordem natural das coisas é que um pastor não roube, que uma igreja não violente vidas, existências, no seu discurso, na sua pregação, na sua forma de agir, de cuidar das pessoas. E aí, quando a gente encontra uma comunidade de fé que não faz isso, a gente fala, extraordinário. Eu falo, não, esse é o ordinário. É o mínimo que a comunidade de fé deveria fazer. Um marido que não trai. Não é extraordinário. É ordinário. Uma mulher que deseja o parto normal, humanizado. Isso é o ordinário, é o normal. Inclusive, até o nome já diz, é normal, é a norma. Louva a Deus, porque nós temos também o avanço da medicina, que tem também outros modelos que salvam vidas. Mas a gente precisa, colocar na regra o que está dentro da normalidade, para compreender a realidade do viver. E entender que o básico, que virou exceção no nosso mundo, precisa ser nomeado como no seu lugar. E aí Deus faz essa conversa, com Jeremias, e faz uma conversa com Jeremias e faz uma conversa com a gente também. Porque sempre quando eu vejo esse diálogo de Deus com os profetas, eu me vejo nesse lugar também, como uma conversa franca, e agora, sim, muito franca mesmo, porque Deus, quando fala com Jeremias e fala conosco, Ele está elevando o nível do diálogo. Elevando também o nível do compromisso que Ele exige da nossa humanidade, da nossa existência, do nosso papel no mundo, nesse lugar. Porque Ele está também pedindo para que você eleve o nível das suas comparações. Para você parar, ou para nós, todos, pararmos de comparar a nossa vida, a nossa trajetória, os nossos ganhos, as nossas buscas com gente medíocre.
Parar de se comparar com gente medíocre, com ideias medíocres, com sortes medíocres, com espiritualidades fakes, medíocres. Tomar cuidado com isso, porque se comparar com a mediocridade não te possibilita acessos para a vida que Deus quer proporcionar para cada um de nós. Então, por favor, não nivele a sua vida por baixo. Compreenda o valor da sua existência e o valor que Deus dá para você. Para de se comparar. Para de achar que você não está sendo... que a sua existência não está sendo suficiente para esse mundo, sabe? De se negar. Isso é muito ruim e é uma forma até de você adoecer por conta dessas questões. E Deus, de fato, quer cuidar do teu coração. Te tirar desse lugar de fragilidade e colocar num lugar de potência, porque Deus vê potência em você. E eu não estou falando aqui de exaltação do nosso ego, tá bom? Estou falando de exaltação da sua humanidade, da beleza e da potência que Deus enxerga em você e como você pode traduzir isso na realidade. Sem necessariamente, e ainda controlando o seu eu, o seu ego. Né? Porque um dos objetivos de alguns coaches é esse, né? De potencializar e falar, você, aí você fala, eu sou mesmo. Agora, vou passar por cima de todo mundo. Não é sobre isso, não. Calma lá, segura aí seu ego, porque aqui você vai ser potencializado e o que vai fazer você ser um diferencial no mundo é quando você compreender a coletividade como igual. E como parte também de produção dessa sua trajetória que pode ser extraordinária. Então, ninguém, meus irmãos e irmãs, vai viver na mediocridade por decreto divino. Entendeu? Ah, você está nessa condição porque Deus quis. Não. Não foi por decreto divino. A mediocridade não é o lugar que Deus nos apresenta para a vida. Você tem, de fato, a possibilidade, muitas pessoas têm a possibilidade de escolher esse destino. Há pessoas que não têm escolha. E aí é um outro tema que a gente pode conversar num outro momento. Mas, analisando a minha comunidade, as pessoas que estão aqui presentes, nós também temos essa capacidade, sim, de escolher se a gente quer viver nessa condição de mediocridade ou se a gente quer avançar para sermos vidas, né, que são potencializadas por essa espiritualidade que Deus nos provoca, do amor, da graça, da justiça, né, do acolhimento, do cuidado. Todas essas benéficos do Senhor, elas podem impactar de fato a nossa vida e a gente desenvolver um processo curador para os ambientes onde nós acessamos. Então, não caia na passividade, não caia na omissão, não caia no erro de achar, todo mundo vai, eu também vou. Mas todo mundo faz, eu também faço. Todo mundo curte aquele lá, eu curto também. Cuidado, porque isso aí é viver na média. É se deixar levar pelo discurso, sem fazer reflexões, sem fazer críticas e autocríticas. Essa é a convocação de Deus. Se o mundo está te cansando, imagina se Deus começar a colocar para você algumas funções para você correr com os cavalos. Se essa rotina já tem te cansado, e se eu te chamar para ser um agente de justiça, de libertação dentro da tua casa? Se eu te chamar para ser uma profetisa, um profeta, nesse tempo, ajudando pessoas a saírem da condição, né, de mediocridade que elas estão vivendo? E se eu tiver que te chamar para elevar esse nível? É nessa conversa dura de Deus com os profetas que a gente se encontra hoje. Tem uma provocação do Nietzsche,
que ele escreve. A questão não é qual o sentido da vida, mas quanto sentido você dá para a vida. E ele ainda continua dizendo: demore o tempo que for para decidir o que você quer da sua vida. Pode demorar. Demore o tempo que for para você decidir aquilo que você quer fazer na sua vida. Mas depois que você decidir, meu amigo e minha amiga, depois que você decidir, não recue por nenhum pretexto. Não recue. Porque o mundo vai tentar te dissuadir. Essa é a fala do profeta Nietzsche. Isso, quando eu leio, eu lembro de uma outra extraordinária mulher, Rosa Parks. Que, se você conhece bem a história de Rosa Parks, ela não se levantou daquele banco do ônibus para um homem branco, para ceder o seu lugar para um homem branco, não é porque ela estava cansada de um dia de trabalho. É porque ela estava cansada das injustiças. Ela não levantou daquele banco porque, não vou levantar porque eu estou cansada e eu não vou ceder o meu espaço. Não, ela estava cansada de toda a injustiça, de toda a humilhação que pessoas negras sofriam naquele contexto e continuam sofrendo até hoje. Então, se você tomar uma posição, se você decidir ser uma pessoa que luta pela justiça, depois que você decidiu, não mude de ideia. Vá às últimas consequências, porque Deus está contigo. Assim como Deus usou aquela mulher para não ceder um lugar no ônibus, foi a partir de eventos como esse, de um movimento de uma mulher como esse, que uma história e uma revolução nos Estados Unidos aconteceu pela luta dos direitos civis. Uma coisa simples, não cedeu o lugar no ônibus. E olha o que ela provocou. Imagine você, meu irmão e minha irmã, o que você pode fazer pelo cuidado e pela luta por justiça e por justiça. A potência que existe nos seus atos, nas suas decisões. Ela não escolheu se submeter à humilhação. E sabe por quê? Porque viver, antes de tudo, é para nós uma escolha. E aí eu quero encerrar dizendo sobre essa palavra que eu escolhi como uma representação da nossa espiritualidade, que é o contentamento. Eu quero inspirá-las a sermos todos uma comunidade de fé impactada pelo processo do contentamento. Porque o contentamento, meus irmãos, não é a ausência de dor. Não é também a ausência de sofrimento, a ausência de luta. O contentamento também não é a ausência do cansaço. Não é. Porque o contentamento, ele pode continuar contigo até nos dias difíceis da vida. O contentamento é um estado de vida, é uma condição de vida. Ser uma pessoa contente é uma pessoa que se mantém estável, ainda que passe por um tempo de adversidade, de dor, de luto, de lamento, de sofrimento, de cansaço. Seja qual for a condição, Deus quer fortalecer o teu coração, teu espírito com contentamento. Essa capacidade de resistir o dia mau, a resiliência, de avançar, de continuar, de dar oportunidade para um novo dia, de não ceder, nem à consciência de terceiros e nem à maldade dos injustos. Deus está nos chamando para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque é isso que
que eu aprendi, e eu tenho aprendido. Foi isso que eu aprendi com os meus ancestrais. Aprendi com meu pai. Aprendi a viver. Se tem alguém que viveu uma vida que vale a pena ser vivida, foi ele. E eu quero que esse aprendizado seja reflexo da minha trajetória. Isso também eu aprendi com Jesus, que viveu uma vida que vale a pena ser vivida, em favor do amor, da justiça, da graça, do restabelecimento das consciências que estavam sendo roubadas por mentalidades cruéis. E Jesus veio para desfazer todo esse caos, se entregando para que outras consciências sejam inspiradas por um Cristo que nos amou primeiro. Meus irmãos e minhas irmãs, se a gente conseguir construir o mínimo dessa trajetória, de que Deus nos inspirou, nós já sairemos da mediocridade, dessa média. Para a gente, no final da nossa vida, da nossa história, termos na nossa plaquinha escrito assim: esse aprendeu a viver, essa viveu de verdade. Porque a vida não terminou ali, ela continuou inspirando outras pessoas. A vida não acabou ali, ela continuou acontecendo no coração de tantas outras pessoas. E é esse modelo de eternidade que eu sonho para a nossa comunidade, para os meus irmãos e para as minhas irmãs, e para os meus filhos e filhas, para as nossas crianças. Não é a felicidade um objetivo último, porque senão a gente seria só um bando de bobo alegre, sorrindo com a sua própria felicidade, curtindo a sua própria loucura. E para isso, meus irmãos, a gente nem precisa de igreja. Tem um monte de coisa aí que você pode curtir a sua própria loucura. O que eu estou querendo é te resgatar dessa situação ou dessa condição, se é que você está, para conseguir compreender que o contentamento é esse lugar, é esse caminho que nós entramos, nós avançamos, nós continuamos para a renovação, para a estruturação do nosso ser, do nosso estado de ser. Sentido na vida, sentido para a vida, sentido da vida. Não está nas grandes conquistas, especialmente aquelas que o mundo está tentando impor, né? O que você quer ser hoje? Qual que é a grande paixão do nosso mundo? Você quer ser a melhor influencer, quer ter milhões de seguidores, quer ser visto, quer estar no pedestal, quer ser a grande voz, a grande experiência, porque tudo é isso que estão vendendo, meus irmãos. As pessoas querem a gente no alto, tal, e Deus fala, não. O alto que deve ser reverenciado é a cruz do Calvário, é a entrega absoluta por todos e todas. Esse é o único lugar alto que a nossa espiritualidade reverencia. Um Deus que se diminuiu, se fragilizou e morreu por todos nós, para que a gente possa se encontrar como iguais, se respeitar como iguais, se amar, né? Amando o outro como a gente se ama. Mas será que a gente se ama de verdade, como deveria se amar? Ah, não, a gente vai ter que olhar para Deus para aprender a se amar antes de amar o próximo. E aí Deus mostra o que é o amor de verdade. Porque aí a gente modula o nosso amor de acordo com o amor de Deus e a gente fala, agora finalmente eu vou respeitar o outro, ainda que diferente, com o mesmo respeito e dignidade que a vida exige. Escolhas diárias, palavras que Deus nos dará para oferecer ao outro, à outra, afetos que a gente vai precisar continuar cultivando nessa trajetória, e coragem, né, meus irmãos? Coragem. Coragem para dizer sim para aquilo que é certo e não para aquilo que é errado. Coragem para dizer sim para aquilo que é justo, para aquilo que é revestido de amabilidade e não para toda a forma de injustiça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não aceite uma vida pequena, meus irmãos. Não aceite uma vida
na média. Porque Deus enxerga em cada um de vocês pessoas extraordinárias. E o extraordinário em nós é a face de Cristo, resplandecente nos nossos afetos, nas nossas relações, nas nossas decisões. Não aceite. Podia cantar um louvor bem pentecostal aqui para vocês, dizendo: você nasceu para vencer. Porque vencer mesmo é ser reconhecido como um pequeno Cristo aqui na Terra. Essa é a maior vitória. Não é aquele carro que você almeja, aquele emprego, não é nada disso. É ser reconhecido como a face de Cristo num mundo que sofre. Uma resgatadora, uma libertadora, uma profeta. Alguém que tem amor para oferecer, para dar, para cuidar. Amém. Viver. Viver é escolher. Viver exige de nós decisões. Não decidir é uma decisão. Então a gente vai ter que tomar uma decisão. Você pode decidir essa experiência, você pode simplesmente não decidir. Amém. Amém. Eu quero orar com vocês. Se possível, com seus olhos fechados, quero que você reflita sobre essa experiência de contentamento que Deus nos oferece. Contentamento, agora compreendido não mais como um lugar de ilusão da felicidade, mas como uma força verdadeira para que a gente seja fortalecido e de fato competir com os cavalos. A minha oração, Senhor, é a oração inicialmente de pedido. Ensina-nos a viver. Ensina-nos, Senhor, a viver bem, a discernir o que realmente importa, a rejeitar, Senhor, todo e qualquer peso dessa mediocridade, todo e qualquer peso do cansaço de uma vida sem sentido. Nós não queremos isso. Renova-nos, Senhor, com coragem. Renova, Senhor, as nossas vidas, para que a gente possa escolher o caminho do contentamento, o caminho que nos possibilita a restituição do amor, da paz, do refrigério, do descanso. Nos dá, Senhor, possibilidade de encontrar forças para se relacionar com a verdade, se relacionar com a justiça e sermos todos e todas revestidos por gratidão, porque o Senhor continua cuidando de nós, acalantando o nosso coração. Eu não imaginaria, Senhor, estar aqui. Muitos, Senhor, que estão presentes sabem também que nós, diante de todas as adversidades que passamos, talvez não estaríamos aqui se o Senhor não estiver. Como é bom, Senhor, poder contar contigo, com a sua força, com o seu amor e com o teu cuidado. Renova-nos, Senhor, a coragem para escolher o caminho do contentamento. Fortalece-nos, Senhor, para competir com os dias difíceis. Nos dá, Senhor, a capacidade. Não porque nós queremos ser fortes, queremos ser nós mesmos, revestidos com a força do teu poder. Queremos ser nós mesmos, revestidos com a força e a manifestação da tua graça. Nós mesmos, como o Senhor fez, na perfeição do teu amor, que agora foi convertido numa escolha de caminhar contigo. Que esse é o que nós queremos deixar bem claro. Nós decidimos caminhar ao teu lado. Decidimos caminhar contigo. Decidimos ouvir a sua voz. Em nome de Jesus. Com suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, que o amor do eterno, que o amor desta presença divina seja realidade em nossas vidas. Que a manifestação dessa entrega de um resgatador, Jesus,
seja a fórmula mais profunda percebida em nossa consciência. Um Jesus que nos amou primeiro. Que esse amor, que essa graça seja estabelecida em nosso corpo, alma, mente e coração, a partir de um cuidado desenvolvido nesse relacionamento profundo, consagrado, de um Espírito Santo em nós. O amor de Deus, a graça de Jesus e o Espírito que nos move. Saiam daqui todos e todas libertos, curados, no teu corpo e na sua consciência, e potencializados na esperança de um amor que nos coloca num lugar em que tudo que Deus sonhou será percebido em nós e nos afetos que estão ao nosso redor. Ajuda-nos, nos abençoa. Esse é o nosso pedido e o nosso agradecimento, Senhor, por hoje. E que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém.